Galera! Aqui é a Luciana Napp e hoje um convidado para lá de especial, tá? Que vale a pena você ouvir, ok? Que tem uma história muito joia, muito show, né? Com inglês, que é o Matheus. E aí, Matheus? Olá, olá, tudo bem? Tudo, Matheus, e você? Tudo certo. Ô, Matheus, olha só, eu sempre começo as minhas entrevistas com uma pergunta, que é como você chegou até mim, ao meu curso? Mas você, eu já sei a resposta, cara. A tua irmã foi minha aluna e foi ela Sim, que te trouxe para o meu exatamente. curso, não foi? Exatamente. Né, eu sempre falo para todo mundo, né? Eu fui uma criança de tapete, né? E aí não ia muito outdoors, né? Não saía muito para brincar. E aí eu cresci a vida com videogame, cresci a vida ouvindo música, né? E muita influência de coisa americana. E aí acabei aprendendo muito inglês sozinho por conta disso, mas a gente precisava dar aquela polida, né? E aí os meus pais perceberam, minha irmã também percebeu e falou, olha, né, põe esse menino num curso que né, ele vai para frente. E aconteceu. E Ó, aí eu cheguei até você. exatamente, através da tua irmã. Ô, Matheus, deixa eu te falar. Você sempre quis aprender inglês? Tem sempre essa vontade? Foi uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa que eu escolhi, né? Que nem eu falei, como eu cresci né, jogando videogames, o inglês ele aconteceu para mim. Então aparecia todo aquele idioma diferente na tela e tava eu jogando videogame com um dicionário do lado e foi a forma que eu absorvi. Então não foi uma coisa assim, eu escolhi. O inglês ele aconteceu na minha vida, né? Agora, adulto, sim, né? Enquanto professor foi uma coisa que eu escolhi, foi uma coisa que né, a carreira que eu estou seguindo, né, é uma coisa que eu gosto muito, mas não a primeiro momento não foi algo que eu escolhi, foi algo que aconteceu. Né? Eu sempre gosto de dizer que foi algo que aconteceu. Né? Eu sou muito grato né, por isso. Bom, já que você falou, então vamos fazer a coisa meio assim, né? Sem muita sequência, mas bom, você já falou, você se tornou um professor de inglês, não é isso? Sim, Você sim, imaginava, exatamente. Matheus, que você ia se tornar um professor de inglês? Jamais, jamais, porque assim, né? Eu sempre me vi como uma pessoa muito tímida e introvertida, né? E aí, com o tempo, conforme foi passando, foi acontecendo né, vários eventos na minha vida, eu fui perdendo a timidez. Eu ainda continuo uma pessoa introvertida, né? Mas não mais uma pessoa tímida. E, inclusive, o inglês me ajudou muito com isso. Né? Eu acredito que quando eu estou falando inglês, eu tenho uma personalidade completamente diferente. As pessoas falam, nossa, quando você começa a falar inglês, a sua voz muda, né? O seu jeito muda. E acho que é mais isso mesmo. Né? Então, não imaginei. Né? Então, foi outra coisa que também aconteceu, né? Por uma oportunidade que se apresentou para mim, eu aceitei, né? Eu agarrei essa oportunidade. E hoje em dia estou aí, né? Estou levando, estou gostando, é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu amo estudar. Então, é uma coisa que vale muito a pena para mim. Bom, Matheus, você já trabalhou na minha equipe, né, Matheus? Sim, Você foi meu sim, aluno, depois sim, treinamos você para professor, não é isso? E depois exatamente. você foi alçar voos mais altos, né? Matheus, eu lembro da primeira vez que eu te chamei para substituir uma aula ao vivo. E eu falei assim, Matheus, eu não lembro se eu ia viajar, se eu ia fazer alguma coisa fora do país. E eu falei, Matheus, você gostaria de dar a minha aula? Você lembra disso, Matheus? Lembro, e foi exatamente sobre isso que eu falei agora há pouco, né? Que eu falei assim, apareceu uma oportunidade, e essa foi a oportunidade que eu estava comentando, né? Essa primeira faísca, né? Que deu assim, falei, caramba, que legal, acho que o meu lugar é a sala de aula. Foi nesse dia. Não, e eu lembro que eu tive muitos elogios a seu respeito, né? Que Porque legal. assim, no meu curso a gente tem aquele feeling, né? Aquela coisa assim de ver pessoas que começam ali a se destacar e que você vê um potencial, né, para se tornar um professor. Então a gente treinou muitos professores, continua treinando professores, né? E você foi um deles. Nossa, muito. A gente ficou muito orgulhoso, assim, sabe, de ver da forma que você aprendeu e depois você ensinando, né? Passando conhecimento.
Agora, Matheus, quando você começou a ter a primeira, a segunda aula, que você começou a entender como funcionava o curso, a minha metodologia, o que que você sentiu? O que você achou? É diferente, né? Eu achei diferente, porque assim, né, era diferente no curso, por exemplo, da escola, né, que eu ainda cursava na época. Na escola a gente tinha muito pouco tempo para interação, né? Ainda a gente vê muito disso no método de ensino tradicional, que o aluno é uma coisa passiva, né? Enquanto o professor é a parte da aula que constrói, né? A parte da aula que informa somente, né? Então ele fica lá na lousa explicando, escrevendo, e o aluno só usa o caderno e eventualmente sai uma pergunta ou outra. E no curso era completamente, né, diferente. Né? O protagonismo ele não era do professor, o protagonismo ele tinha que ser nosso. Né? E eu acredito que tem que ser assim com o ensino de qualquer idioma. Porque é para a gente desenvolver, né? É feito para a gente desenvolver a leitura, a escuta, a escrita, a fala. Né? E a gente tinha muita oportunidade disso no curso. Né? Então a gente tinha, né, o que a gente chama, né, de brincadeiras pedagógicas, o game-based learning. A gente tinha muita situação, a gente podia conversar, debater sobre assuntos, as situações de listening, as situações de speaking, as apresentações que a gente tinha. Né, você chegar na frente da sala que você nunca viu e apresentar a sua família era uma atividade muito legal. Ou chegar na frente da sala e falar sobre, sei lá, o melhor acontecimento da sua vida era uma coisa assim, era muito diferente. Então, assim, o protagonismo era dividido com a gente, né? E isso eu achava muito legal. Acho que esse é o foco mesmo de você aprender um idioma novo. É, Senão, vocês são realmente os protagonistas, as estrelas. Se não for assim, para mim realmente não faz sentido. Eu achei legal você falar isso. Foi uma sacada que você teve, sim, né? E eu achei bem interessante essa tua percepção. sim. É importante, assim, eu acho que é muito importante a participação, né? O papel do professor ali como mediador, né? Dele ver a, onde o aluno está indo bem, onde o aluno está indo mal, de acordo com a performance dele. Acho que isso é primordial. É bem legal. Eu não sei se você lembra aquele curso que eu fui fazer no Havaí, que eu fui bolsista. Você Sim, me lembra? recordo, É, recordo. então, os professores lá, eles se intitulavam como facilitadores, não professores É a ideia da mediação, da né? Isso mediação. né, inclusive na faculdade é uma coisa que a gente fala muito sobre, né? Do professor compartilhar, né? Esse espaço de ensino com os alunos. Né? E você me falou que você está agora se formando em letras, né? Exatamente. Né? Minha segunda formação, minha segunda licenciatura, né? Então, eu tenho uma licenciatura em filosofia e agora minha segunda licenciatura em letras em inglês. Né? Terminei esse ano e aí a colação de grau está para chegar. Ô, Matheus, você diria que você ter feito o meu curso, te influenciou aí para essa faculdade? Aí para essa carreira? Mas com certeza, assim, mas com certeza. A orientação que eu tive de vocês, né, assim, acho que foi, como eu falei, foi o boom, foi a faísca, foi o start de tudo isso. Né, a oportunidade que vocês me deram de entrar numa sala de aula e falar, caramba, eu consigo fazer isso, né? E olha que eu falei que era uma pessoa insegura, tímida, né, introvertida, né? E eu consegui entrar assim, em sala de aula e realizar aquilo, para mim foi uma percepção assim que, nossa, talvez seja isso, né? Talvez seja. E eu estava, né, com uma coisa completamente diferente, estudando para ser eletricista, inclusive trabalhei como eletricista durante um tempo, né? Mas não é a mesma coisa, não dá o mesmo, né? Não dá aquele friozinho na barriga que mexe a vontade de fazer algo. Agora vem cá, qual você acha que foi a transformação
que o inglês trouxe na sua vida? Assim, no geral, tanto vida pessoal, financeira, enfim. Qual é a transformação que o inglês te trouxe? Uma vez, né, eu li de um pensador, né, de um filósofo da linguagem, que ele fala assim, né, os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Né? Então, quando você fala português, você tem o limite, né, de falar em português com, né, as pessoas que falam em português. Quando você fala o idioma novo, você expande esse limite, né? E o tanto de coisas, né, o tanto de conteúdos, de informação, de conhecimento, né, de oportunidades também, né, de trabalho, que você consegue, né, com o inglês. Estou falando de transformação, né, que nem você comentou, transformação pessoal, de transformação de carreira, é enorme. É enorme. Né? A linguagem científica hoje, ela é em inglês, tem muita informação em inglês que você não encontra de jeito nenhum em português. Né? Você se diverte mais vendo filmes, você se diverte mais ouvindo músicas, porque quando você assiste um filme, você fala, opa, né? Essa piada não deu certo porque ela foi traduzida. E Você pega a piada primeiro, né? Exatamente, exatamente. Esses dias eu estava assistindo, eu fui assistir o Homem-Aranha no cinema, né? E aí teve uma hora assim que só eu dei risada, porque eu percebi que a piada era em inglês, e assim, o pessoal ficou olhando, o pessoal olhou para mim, sabe? O que ele achou engraçado? Eu falei, eu não tinha como explicar ali na hora que a piada só fazia sentido em inglês, né? Então, são várias coisas. Já me proporcionou encontros aqui aqui mesmo no Brasil com pessoas assim de diferentes histórias engraçadas, né, com gringos. Inclusive uma recente agora que aconteceu nesse domingo, né, a possibilidade de você se comunicar com outras pessoas, né, em diversos lugares do mundo, porque o mundo todo, né, fala inglês. Então, de você falar com pessoas que estão na China, no Japão, na Irlanda, e você trocar informações, trocar conhecimento, falar sobre sua cultura, falar sobre a cultura de outras pessoas, assim, é muito legal. É muito legal. Fora o respeito que as pessoas, né, têm por você. E fala, caramba, essa pessoa fala inglês. As pessoas te veem de jeito diferente. Não sei se deveria ser assim, mas é uma coisa que acontece. Né? Não fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, mas é um fato social. Né? Quando você fala um idioma diferente, as pessoas, né, veem, caramba, né? Aquela pessoa fala mais o idioma, aquela pessoa é aquilo. Verdade, é verdade. Eu tive uma experiência algumas experiências na Itália, minha família, eu tenho família lá, e, Matheus, se você fala que é professor de inglês lá, parece que você está falando que é astronauta. Sim. Sabe? É uma coisa assim de uma admiração, de um respeito impressionante. Realmente é impressionante. E ainda essa questão de você causar admiração, né? Ainda mais quando você fala inglês no meio das pessoas ali que não falam. Chega um estrangeiro, alguma coisa, e as pessoas ficam assim. Né? Realmente Sim. o que você falou é verdade, causa admiração mesmo. Impressionante, né? Sim. Mesmo a gente estando num mundo tão globalizado, onde as pessoas têm acesso a qualquer país pelo Google, pelas mídias sociais, mas mesmo assim ainda causa admiração. Eu quero, inclusive, puxando um gancho aí, o percentual de pessoas que falam inglês ainda no Brasil é muito baixo, né? E as pessoas não imaginam que ainda hoje é muito destaque a pessoa falar inglês, não é isso? Sim, então, se eu não estou enganado, né, se minhas fontes não estão incorretas, é cerca de 5% da população brasileira, acho que só que fala inglês, Isso, né? mais ou menos, E só que, assim, é 5% e ainda tem uma peneirada, porque parece que é menos de 2% que realmente é aquele inglês avançado C1, C2, né? Que a gente fala dos níveis, né? Então, assim, é um destaque. É um destaque, sem dúvidas. Você estava me falando sobre aquela coisa do você. Você podia repetir aquela frase? Você tem o seu mundo, ele é limitado. Isso, né?
Os limites da sua linguagem são, né, os limites do seu mundo. Muito Né? show. Não só para idiomas, né? Para qualquer, até na sua língua, né? Na sua língua materna. Se você não conhece uma palavra na sua língua materna, então você não tem aquele conhecimento, né, do mundo. Então eu adoro essa frase, eu amo essa frase. Eu vi uma pessoa falando uma frase esses dias que aqueles que chegam primeiro à fonte ou ao rio bebem a água mais limpa. Isso me lembrou porque com o percentual baixo ainda de pessoas que falam inglês, as pessoas que vão estudar ainda agora têm a oportunidade de chegar à fonte primeiro, né? Beber uma Sim, água mais limpa, né? sim. E as pessoas falam, né? Ah, mas né, será que não leva muito tempo para aprender? Caramba, vai levar não sei quantos anos para aprender. Tudo bem, pode levar anos, mas você pensa, mesmo que você não vá aprender inglês, os anos vão passar. Né? Então eu sempre falo para as pessoas, não fica adiando, né, os planos de aprender, não só inglês, qualquer coisa na vida. Né? Só porque vai levar tantos anos, porque os anos vão passar de qualquer jeito e você não vai ter aprendido, né, se você ficar pensando dessa forma. Então eu concordo, né, com o que Muito você falou show. agora. Olha, você virou filósofo, hein, Matheus? Você é um filósofo professor de inglês, porque você... A filosofia, assim, ela teve um impacto muito grande na minha vida, sem dúvidas, sim. Matheus, agora eu te pergunto: teve o seu esforço, teve o tempo que você dedicou, valeu a pena, Matheus? Mas com certeza. Mas com certeza não, eu nem penso muito para responder essa pergunta. Né? Vale a pena para mim. O inglês é uma parte da minha identidade, uma parte da minha personalidade. Né? Às vezes meus amigos eles já me falaram, você acabou de reclamar inglês? E eu não percebo, porque é involuntário. Né? Então ele tem uma parte sim da sua vida quando é uma coisa que você gosta muito. Né? Então É valeu muito a legal. pena. Sim. Olha, a gente sabe, né, ao longo dos anos ensinando que uma das coisas que impede as pessoas de falar inglês, né, é o medo de falar, medo que eu não vou aprender, eu não acho que eu não sou inteligente o suficiente, eu já passei da idade. São muitas crenças limitantes que limitam as pessoas. E tem pessoas que nem chegam a se matricular num curso, nada, não chega a começar a aprender porque já acha que, sabe, ou porque não tem, já passou da idade, ou porque. O que você tem a dizer para essas pessoas, Matheus? Se a pessoa tiver uma vontade, ela fala, não, eu vou fazer, eu vou até o final, ela aprende. O que você tem a dizer para essa pessoa que está enrolando, que tem medo? Mais do que essa ideia, né, de vou me esforçar, eu imagino que, né, na minha percepção, obviamente, né, isso não é uma receita de bolo, mas que na minha percepção, a pessoa ela tem que se permitir ao erro. Né? E eu acho que esse é um problema que, assim, ele já não é tanto assim, culpa do curso, né, ou de qualquer coisa relacionada a isso. Mas é de um fundo social que a gente tem, né? Isso é um fato, se eu posso dizer que é um fato sociocultural que a gente tem. Que as pessoas elas não são permitidas ao erro, né? Errar é uma coisa feia, errar é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Até a ideia, né, dos antigos, né? Se você, né, se você errar a tabuada, vai levar uma chinelada na mão, um exemplo, né? E eu acho que as pessoas, quando elas vão para um curso, elas têm que pensar nisso, né? Eu estou indo lá para errar, né? Para me permitir ao erro. Porque através do erro eu sei o que eu tenho que acertar, eu vou e o professor vai me ajudar a encontrar o caminho certo. Então, em resumo, permita seu erro. Muito legal você ter falado isso, porque tem muita gente que fala assim, eu só vou abrir a boca quando eu souber muito. Ah, E aí é que não chega lá, né? Porque você nunca. tem o pouco que você vai aprendendo, você tem que pôr em prática todo dia, né? Cada aula que você tem, você pega aquilo e vai tentar praticar de alguma maneira, né? Porque senão
É a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu vou na academia, vou ficar olhando todo mundo pegar peso. O dia que eu aguentar pegar 100 quilos, eu levanto o peso. Exatamente, né? Exatamente. É um exercício, né? Um exercício de passo a passo. Não adianta a gente, né, né melhor ainda, uma analogia melhor ainda, né? Subir a escada, né? Não tem como você chegar no último degrau se você não pisar nos primeiros. Nossa, muito legal. Olha que hoje estou aprendendo um monte de frase aí, Matheus. Estou gostando dessas frases, cara. Estou gostando, né? Aliás, né, Matheus, a gente ensinando, a gente aprende muito, né? Com aquela Demais, troca, demais. as coisas que os alunos, as dúvidas que eles têm, as inquietações, enfim, a gente aprende demais, né? Sim. Né? E a gente, eu falo para os alunos, né, os nossos professores, às vezes, a gente também tem as nossas limitações, né? Quantas vezes o aluno pergunta como se fala tal coisa e você fica, caramba, como que fala tal coisa? Né? Mas isso não é um problema. Às vezes, só na nossa vida, né, enquanto professores, talvez não tenha acontecido a oportunidade da gente usar aquela palavra. E a gente vai atrás, a gente ajuda. Né? A gente também, nós também somos alunos, né, enquanto professores. A gente também está aprendendo. Né? E a gente, enquanto professor, a gente não vai morder o aluno, a gente não vai, pelo menos né, da minha parte, a gente não vai brigar com o aluno, a gente não vai falar, olha, né, como você é um mau aluno porque você errou, muito pelo contrário. A gente fica muito mais feliz de você ter tentado né, e errado do que você ficar em silêncio. Né, porque aí eu acho que é pior ainda para a gente. Mas sim, a gente aprende muito com os alunos, a gente aprende muito com as situações de sala de aula. Isso é fato. Isso é um fato. Agora, vem cá, você veria a sua vida sem inglês hoje, Matheus? Eu nem sei te dar uma resposta quanto a isso. Nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Assim, essa pergunta me pegou de surpresa, porque eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como, sabe? Assim, tem coisas que de tanto que você estuda, de tanto que você entra em contato, você tem mais facilidade para descrever em inglês do que na sua própria língua. Hoje na rua, né, eu estava vendo uma moça, né, e tava, não sei o que estava acontecendo, né, que ela estava reclamando, e eu fiquei de olho nessa moça, até uma hora que ela sumiu da minha vista, né. Aí veio na minha cabeça assim, she's nowhere to be seen now. E aí eu fiquei pensando, como que eu traduzo nowhere to be seen? E eu fiquei. Eu falei, não acredito que eu consegui escrever uma situação melhor em inglês do que em português. Né? Eu falei, caramba! Até a hora que chegou, caramba, perdi ela de vista. Ah, agora sim. Então, eu não teria como ver a minha vida separada do inglês, né? Minha vida não é uma coisa mais assim que eu consigo, né? Para mim é uma coisa que faz parte, como eu falei já, da minha identidade, faz parte da minha personalidade, faz parte de como eu leio o mundo, de como eu percebo o mundo, né, de como eu percebo a cultura americana, a cultura britânica e os dos outros países, né, de anglófonos ou falantes de inglês. Então, não consigo ver. Não, já não é mais possível para mim. Nossa, tu foi fundo agora. Angófonos. Olha que essa eu não conhecia, Matheus. Acabei de aprender mais uma aqui contigo. Angófonos. Anglófono. Essa escorregou. Você acabou de falar para mim. Cuidado com a palavra, eu falei anglófono. Não conhecia essa palavra, cara. Que show! Então são. Ah, então que vem de anglo-saxônico, seria isso? Dos anglos, Isso. angófono. Anglófonos, isso. Né? Nossa, Igual os francófonos, né? Os países falantes de francês e por aí vai. Né? olha, gente do céu, socorro, angófono. Eu imagino que né, para você nesse momento, os hispanohablantes. Né? Exatamente. É a mesma ideia. Né? Uhum. Matheus, agora uma opinião que eu queria é como hoje você foi meu aluno, você foi meu colega de trabalho e você continua na carreira de professor. O que Sim. você diria sobre a minha forma de dar aula, a minha metodologia? Quais são os highlights? O que você destaca assim? O que você fala? Olha, Luciana. Eu acho que eu vou parecer um disco arranhado, mas eu tenho que repetir porque para mim é a parte né, que destaca. Né? Eu acho que todos os professores né, que passam pela nossa vida, normalmente, né, a gente tem mais respeito por aqueles que têm
o aporte teórico para te ajudar, mas também aqueles que sabem dar as coisas de uma forma leve, né? De uma forma descontraída, né? Com alívios cômicos, né? Aqui e ali, né? Porque relaxa, né? Tira não de uma forma ruim, mas quebra a seriedade daquele momento de uma forma boa, né? De uma forma para você dar uma respirada, retomar e continua, né? Então, quando a gente tinha, né, esses momentos de interação, esses momentos de brincadeira, esses momentos que a gente tinha, né, onde aconteciam umas risadas em sala de aula por conta de alguns comentários que você fazia, né, ou por conta de formas como você demonstrava algumas coisas, né, tudo isso, claro, como eu disse, junto com o aporte teórico, junto com, né, quando eu falo aporte teórico, o conhecimento mesmo, né, em si do inglês, eu acho que transforma, né, a forma do aluno ter aula. Eu acho que melhora, né, que modifica, né, a pedagogia, né, a forma de dar a aula junto com o conhecimento. Eu acho que isso é importante. Né, e tinha isso, né, na sua forma de dar aula tinha isso, tinha isso. O Matheus, o inglês, ele gera transformação? Mas com certeza, mas com certeza. Né? Como eu falei, né, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, né, para os seus lazeres, né, muita, muita sem transformação. Né? Você começa a ver o mundo né, de uma forma diferente. Né? E outra frase também, né, que também é muito, que eu acho muito legal, né, não sei se todos concordam, mas é que você não aprende, né, a sua língua materna, o seu idioma, até que você aprenda uma outra língua, né? Porque você começa a entender a forma como outras pessoas enxergam o mundo e você vê, olha, né? No meu idioma a gente enxerga o mundo dessa forma, naquele outro eles enxergam daquela forma. Olha que loucura, né? Então, sim, gera uma transformação assim de percepção, gera uma transformação na carreira, gera uma transformação no seu lazer, em tudo, né? A gente é bombardeado com informações em inglês a todo momento, com cultura em inglês também a todo momento, ciência em inglês a todo momento, né? A internet está aí cheia de termos em inglês a todo momento, né? Então, sim, é uma transformação de percepção assim da vida muito grande. Eu não sei se você passou isso em alguma graduação que você fez. Isso aconteceu comigo, que você tem às vezes uma bibliografia, você tem os livros que são sugeridos para você ler, enfim, e você acaba chegando em sites e você acaba vendo que tem muito mais material para ser lido, pesquisado em inglês e muito termo técnico em inglês, né? E você acaba aproveitando mais, absorvendo mais. Você consegue fazer coisas que as outras pessoas que não falam inglês, você consegue ler livros, ver artigos. Aconteceu contigo isso? Com certeza, com certeza. Né? A minha bibliografia, né, principalmente em filosofia eu já tinha né, utilizado conteúdo em inglês. Né? Meu professor né, chegou a perguntar onde é que você encontrou isso? Eu falei, foi um artigo que eu li em inglês, né? Ele não tem tradução ainda. Mas se o senhor tiver interesse, eu traduzo, a gente discute, né? Não tem problema. Né? Então, já na filosofia, eu já tinha me aproveitado já desse conhecimento. Mas em letras, né, na faculdade de letras inglesa, o conteúdo foi todinho em inglês, e livros assim que não tem tradução. Termos que, se você traduz, né, não sei se perde a essência, mas parece que não diz a mesma coisa mais, sabe? Né? E outra coisa que a gente aprende, né, que inglês virou a linguagem da ciência, né? Então, antes de televisão chegar para a gente, né, teve o television, né, antes de muita coisa chegar para a gente com tradução, né? Começou tudo no inglês, principalmente medicina, tecnologia, né?
Hoje a gente fala Wi-Fi, a gente não fala Wi-Fi, a gente fala mouse, né, de computador, a gente fala mouse. Né? Então, a gente tem influência do inglês aí de todos os lados da nossa vida. Então, Matheus, vou te dar uma notícia. A gente fala Wi-Fi, mas em espanhol eles falam Wi-Fi, Matheus. oh my God. Oh my God. Yeah. É. E nós falamos Wi-Fi, mas em língua espanhola eles falam Wi-Fi. Mas não deixa de ser Wi-Fi, né? Veio de Sim. Wi-Fi, né? Agora vem cá. Você quer deixar uma mensagem para aqueles que estão em dúvida se aprende inglês, se compra uma bicicleta? Não é brincadeira, mas a pessoa fala assim: ah, não sei lá, gente. Não sei, será que vai adiantar se aprender um idioma? O que eu vou fazer com isso? O que você diria para essas pessoas, Matheus? Eu diria que, né, o inglês, né, um dos idiomas mais falados do mundo. Se você não aprende inglês, você está se isolando do mundo, né? Você está escolhendo se isolar do mundo. Né? Se eu não estou enganado, né? Faz tempo que eu vi esses dados. Se eu não me engano, o inglês ele é o segundo idioma mais falado do mundo, só perdendo para o mandarim. Né? Já que a China tem 2 bilhões de habitantes, né? Então também não dá para. Né? Não dá muito para competir. Né? Então, mas você está escolhendo se isolar do mundo. Né? Então, não tem porquê você não aprender. Né? Não tem porquê. Eu acho que todos deveriam estudar, né? Todos deveriam ter o conhecimento desse idioma. Vai, pode ser que demore, pode ser que seja um caminho diferente para você do que foi para outra pessoa, né? Mas todo mundo consegue aprender. Né? Essa ideia de que já não tenho mais idade, eu não consigo, eu não tenho tempo. Né? Se você priorizar, se você souber focar, você consegue. Né? Como qualquer outra coisa na nossa vida. Tudo que a gente dá foco na nossa vida, a gente evolui. Poxa, Matheus, olha, foi um prazer ter esse papo com você, aprendi bastante. Agradeço. E ver essa evolução que você teve, não só no inglês, mas na sua vida, assim, como ser humano, isso pra gente, assim, não tem preço ver isso, sabe? E saber que a gente fez parte de alguma forma disso. Sim. Para mim, vocês foram assim vocês não foram uma parte, né? Como eu falei, vocês foram o começo, né? O começo. E acho que, como todo começo é a parte mais difícil, eu acho que assim e importante também, inclusive, né? Então, eu não diria que foi só uma parte, eu digo que foi uma peça fundamental, né? Mais do que uma parte, eu diria que foi uma peça fundamental, né? Uma fundação, né? Uma estrutura fundamental aí para mim. Poxa, obrigada, Matheus. E eu sempre termino esse papo falando Baisia. E eu vou pedir para você falar comigo. Ok? Então, olha, agradeço você por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye. See Baisia. ya. So, hello everybody. I'm Matheus. I am 25 years old. I live in São Vicente, São Paulo. Everything started when I was Luciana's student. And nowadays, I also teach English. And what I can say to you guys is that English can change your life. Okay, so I encourage you to learn English. I encourage you to bring English into your life because English, or rather, learning English is a life-changing experience. Okay, so please study English.